greve dos servidores chega ao segundo dia na capital. Após a assembleia hoje à tarde, a categoria decidiu manter a paralisação. O serviço mais afetado é a saúde. Por isso, os médicos vinculados ao município se reuniram para discutir como atender a população durante o movimento. Ajuste necessário. O aditivo de 11 milhões de reais encarece as obras de reforma da Ponte Hercílio Luz. Avaliamos todos os serviços, principalmente os contatos entre as peças, que nós nunca tivemos acesso, não podia ter acesso. O ano começa com desafios administrativos e econômicos para as prefeituras. Novas administrações buscam estratégias de investimentos para os municípios. E o município precisa buscar esse apoio nos órgãos do Estado, porque é através desse apoio que a gente consegue atender as demandas do nosso município. E ainda, caminhoneiros se reúnem para decidir se param no oeste do estado. Eles reclamam do preço do óleo diesel e do frete. No futebol, enquanto vive a expectativa do primeiro jogo depois da tragédia na Colômbia, Chapecoense apresenta novos reforços para a temporada. O coração está apertado, a gente chega no estádio, já se emociona. Vamos ver como é que ficou esse time aí, que seja um time guerreiro e que leve o nome da Chapecoense como deve ser levado. E ainda vem aí mais um fã. As inscrições para o Festival Audiovisual Mercosul já estão abertas para 5 mostras competitivas. Podem participar documentários de longa e média metragem, filmes de temática infanto-juvenil, curtas de todos os gêneros e videoclipes de até 5 minutos. O Band Cidade desta quarta-feira, 18 de janeiro, está começando agora. Os servidores municipais de Florianópolis realizaram assembleia hoje à tarde e decidiram continuar com o movimento. Os servidores se reuniram na Praça Tancredo Neves, no centro da cidade, e votaram pela continuidade da greve, que atinge principalmente a área da saúde. Depois, os manifestantes saíram em passeata até a Câmara de Vereadores. A categoria quer a retirada do projeto de lei do prefeito, que altera alguns direitos dos servidores. De acordo com a prefeitura, 11 postos de saúde estão parados, ou seja, 20% do total. As creches de verão estão funcionando normalmente. Enquanto isso, o prefeito aguarda a decisão da Justiça sobre o pedido de ilegalidade da greve. E enquanto os servidores estão em greve, os médicos estão discutindo o atendimento à população. Os quase 350 médicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis foram convocados pelo Sindicato dos Médicos para participarem de uma Assembleia Geral. Entre os assuntos tratados está o atendimento à população durante a greve dos servidores municipais. Durante a reunião, o SIMESC orientou os médicos sobre como proceder durante o período em que durar a greve. A Operação Veraneio, realizada ontem e hoje, fiscalizou cerca de 1.000 estabelecimentos comerciais no litoral de Santa Catarina. A fiscalização ocorreu em pelo menos 12 cidades catarinenses. A ação, que é uma medida de combate à sonegação fiscal, vem sendo realizada anualmente pela Secretaria de Estado da Fazenda. O ano começa com desafios administrativos e econômicos para as prefeituras. As novas administrações precisam alinhar estratégias de investimentos para os municípios. Estreitar as relações com o governo estadual é uma das estratégias. Uma comitiva de Videira está na capital desde ontem a fim de alinhar investimentos para o município. O município precisa da participação do Estado. Não tem como, né, o município trabalhar desassociado do Estado. E o município precisa buscar esse apoio nos órgãos do Estado, porque é através desse apoio que a gente consegue atender as demandas do nosso município. O prefeito de Videira afirma que é preciso estreitar estes laços para uma gestão eficiente. Além disso, ele destaca a importância de profissionais capacitados para ocupar as secretarias. Só assim é possível obter resultados positivos para o município. Nós precisamos sim fazer uma administração profissional que gera resultados. E assim nós fizemos a composição da nossa equipe de governo, também trazendo pessoas profissionais para a equipe de governo. Um dos encontros da comitiva foi com o secretário da Defesa Civil do Estado. Na pauta, os estragos causados pela chuva das últimas semanas em Videira. Tem critérios para essa decretação, e essa documentação ela vem em meio eletrônico para a secretaria avalia a situação de emergência também
nos critérios que o Estado tem para homologação e também de reconhecimento federal, e sendo ela homologada, daí o município pode fazer, discutindo as necessidades, acesso a recursos do Estado e da União. A comitiva também teve encontros com a CASAM e com o BRDE. Essa é uma resposta que o setor público tem que dar para a sociedade. Tem que ser competente, tem que estar presente e tem que realizar, né, essas obras, atendimento a essas necessidades que os municípios têm. Eu tenho ouvido muitas histórias pelo Estado. Algumas muito desagradáveis, outras nem tanto. Mas não há como escapar da situação difícil. Este é o momento de demonstrar competência e comprometimento com a função que foram buscar nas urnas. Prefeitos e vereadores que assumiram neste início de ano vão ter que dizer para que vieram. E não adianta ficar choramingando, acusando a administração anterior ou a crise econômica. É preciso capacidade de gestão, contando com os recursos que se tem. Os sindicatos e seus representados vão ter que mudar algumas estratégias de negociação. O momento requer a quebra de alguns paradigmas em favor daquilo que é mais seguro para todos. A turma do quanto pior melhor vai ter que dar um tempo. Agora, quem prometeu o que não devia vai ter mais problema, porque a população vai cobrar. O resultado do Enem 2016 foi divulgado pelo MEC. Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio de 2016 já pode saber a sua nota. Os resultados individuais de desempenho na prova foram divulgados hoje no site do INEP. Para ter acesso às notas, basta ao participante informar o CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição. Ranking da educação. Santa Catarina se sobressai em 2 disciplinas do ensino fundamental, mas regride no ensino médio. O estado ocupa as primeiras colocações no ranking de alunos do 5º ano do ensino fundamental em português e matemática. Santa Catarina também deu o maior salto do país entre 2013 e 2015 no 9º ano. Mas quando se trata de ensino médio, a situação é diferente. Houve estagnação e queda no aprendizado dessas disciplinas. Os dados divulgados hoje pelo movimento Todos pela Educação ressaltam o distanciamento, que já é antigo, entre esses 2 ensinos. Para a Secretaria Estadual de Educação, os indicadores devem ser entendidos como um processo de melhoria cíclica e estão relacionados a um trabalho de longo prazo. O consórcio Fênix retomou a emissão de cartões de ônibus hoje. O serviço havia sido cancelado na semana passada. A concessionária responsável pelo transporte coletivo em Florianópolis retomou a emissão de novos cartões e segundas vias para pessoas portadoras de necessidades especiais para uso nos ônibus da capital. E você vai ver a seguir. Já estão abertas as inscrições para o Festival Audiovisual Mercosul. Este ano serão 5 amostras competitivas. E no futebol, apesar da eliminação na Copinha, cresce a expectativa em torno do primeiro jogo do time titular da Chapecoense, depois da tragédia na Colômbia. Um forte temporal assustou os moradores da Pedra Branca e Palhoça na noite de ontem. A chuva, mesmo não sendo de muita intensidade, foi acompanhada por fortes rajadas de vento e descargas elétricas. No momento não havia pessoas nas ruas, apenas veículos estacionados. Apesar do visual impressionante, não foram registrados estragos no bairro. Um jacaré foi flagrado nadando na piscina de uma residência aqui em Florianópolis. O animal foi capturado pela Polícia Militar Ambiental e levado à Estação Ecológica de Carijós, em Jurerê, no norte da ilha. Confira no nosso giro de notícias. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, os agentes usaram um cambão veterinário, uma barra de metal com uma espécie de laço na ponta, que permite ao agente, mesmo distante do animal, prendê-lo com segurança pelo corpo logo abaixo da boca. O jacaré foi capturado e colocado na caçamba da Polícia Militar para ser levado à Estação Ecológica, onde vivem outros animais da mesma espécie.
Uma abóbora gigante foi colhida em um sítio de Concórdia, no oeste do estado. Os proprietários do local ainda não conseguiram pesar a hortaliça, que mede 1,60 m de circunferência. Ela atingiu esse tamanho depois de 2 meses. A filha dos produtores de 5 anos aparece na foto tentando abraçar a abóbora. Segundo a EPAGRE, o peso médio de uma abóbora normal é de 20 quilos. E o cachorro Ice, o cão guarda-vidas dos bombeiros, pode ganhar uma legislação específica em Itajaí. Como cães não podem acompanhar banhistas na praia, com exceção dos cães-guias, os bombeiros receberam autorização especial da Procuradoria Jurídica do município para que o cão possa atuar na orla. O primeiro cão guarda-vidas do país pode ter acesso à praia em breve, garantido em lei. As inscrições para o Festival Audiovisual Mercosul já estão abertas para 5 mostras competitivas. O FAM será realizado de 20 a 25 de junho no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. A novidade desta edição é a inclusão da categoria de videoclipes. Podem participar documentários de longa e média metragem, filmes de temática infanto-juvenil, curtas de todos os gêneros com até 30 minutos de duração e videoclipes de até 5 minutos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na internet até o dia 10 de março. E agora o futebol. A garotada da Chapecoense conseguiu um feito inédito, chegar às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se vencesse ontem à noite, o time estaria na semifinal da competição, mas acabou eliminado pelo Paulista. Cerca de 10 mil torcedores compareceram ao estádio de Jundiaí para a partida contra a sensação da Copinha, a Chapecoense. O gol da eliminação do time catarinense aconteceu depois que o goleiro Tiepo soltou uma bola chutada de longe. O meia Brian aproveitou o rebote e marcou 1-0. Fim do sonho do título para a Chapecoense, que mesmo assim comemorou o bom desempenho na competição. E cresce a expectativa em torno do primeiro jogo do time titular da Chapecoense depois da tragédia na Colômbia. Vai ser sábado à tarde na Arena Condá, que deve estar lotada. Enquanto isso, a diretoria do clube continua apresentando reforços. Rodrigo já garantiu seu ingresso para a partida de sábado. Ele quer conferir de perto como está a formação do novo time da Chapecoense para a temporada. O coração está apertado, a gente chega no estádio, já se emociona. Vamos ver como é que ficou esse time aí, que seja um time guerreiro e que leve o nome da Chapecoense como deve ser levado. Para reforçar o time, vestiram a camisa verde e branca os atletas Diego Renan, que foi revelado pelo Cruzeiro, e o zagueiro Natan, que se formou nas categorias de base do Palmeiras e que defendeu o Criciúma em 2016. Um grupo que não tem vaidade, que não tem picuinha com quem joga, quem fica na reserva. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que criar um laço muito forte com o treinador, com a comissão técnica e com todos os jogadores. Eu não tive a oportunidade de disputar uma Libertadores, então acho que nenhum jogador que veio aqui veio por pena. A gente veio porque é profissional e quer estar disputando campeonatos de alto nível e é esse o objetivo da Chapecoense em 2017. De acordo com a direção da Chape, a formação do grupo e a apresentação dos atletas está sendo feita somente após a assinatura do contrato dos jogadores. Podem ter certeza, vai ressurgir, vai mais uma vez surpreender o mundo do futebol com a nova equipe que nós estamos apresentando. Praticamente todos os dias atletas novos. A expectativa é lotar a Arena Condá no sábado. Os valores dos ingressos para o amistoso entre Chapecoense e Palmeiras será de R$ 80 para geral, 100 na social e 150 nas cadeiras. Os sócios vão pagar apenas meia entrada. Muitos torcedores não se importam de ficar na fila para garantir o ingresso. Acredito que vai ser um momento de muita emoção, né? Rever e relembrar aqueles que deixaram, que se foram e que fizeram um bom trabalho pela Chapecoense. Coração apertado, né? Na verdade, eu não estou muito preocupado com o resultado, sabe? Eu quero ver meu time em campo, lutando e brigando. Resultado para mim é o de menos nessa hora. Mas eu acho que a gente tem que ser confiante e acreditar no time novo.
Um breve cochilo durante o dia pode servir de remédio para o cérebro, principalmente para os idosos. O descanso melhora a atenção e a memória e ainda faz bem para o coração. O Renan dorme cerca de 6 horas por noite e de dia sempre bate aquele sono. Depois do almoço, então, a moleza ataca de vez e ele se entrega. Tira uma soneca de pelo menos 20 minutos até voltar a trabalhar. É hora de você descansar a cabeça e repensar tudo que você está fazendo durante o dia. O cochilo diário do Renan tem benefícios comprovados cientificamente. Principalmente logo depois do almoço, que a gente já tem uma tendência a ter uma sonolência. De 20, no máximo a 30 minutos, melhora a atenção, memória, melhora o humor, melhora a sua pressão arterial, sua frequência cardíaca e também você fica mais resistente a ter dor. Para quem tem mais de 60 anos, o sono do meio-dia é ainda mais recomendado. Um estudo recente investigou a ação dessa soneca no funcionamento do cérebro. Segundo as conclusões do trabalho, os idosos que não têm o hábito de cochilar envelhecem mais rápido, mas esse descanso não é recomendado para todos. Pessoas que têm insônia, se tirar um cochilo muito grande, ou seja, mais de 30 minutos, ou se isso for muito à tarde, aí você corta o ritmo do sono e a pessoa perde o sono da noite. Você vai ver a seguir. Ajuste necessário. Aditivo de 11 milhões de reais encarece reforma da Ponte Hercílio Luz. E ainda, caminhoneiros se reúnem para decidir se param no oeste do estado. Eles reclamam principalmente do preço do óleo diesel e do frete. Nós voltamos já. O governo do estado autorizou um aditivo de 11 milhões de reais no contrato de reforma da Ponte Hercílio Luz. Com um acréscimo, o valor dessa etapa da obra passa a ser de 274 milhões de reais, um aumento de 4% do orçamento inicial. O engenheiro fiscal da obra explica que durante a reforma foi constatada a necessidade de troca de peças no vão central da ponte. O número de substituição foi maior do que o planejamento do serviço. Nós podemos abrir as peças, medir as peças diretamente. Aquelas que precisar, a gente fez raio-x, as outras a gente fez ultrassom, medimos com paquímetro, avaliamos todos os serviços, principalmente os contatos entre as peças, que nós nunca tivemos acesso, não podia ter acesso. Um levantamento do Departamento de Infraestrutura do Estado, desde 1982, foram gastos 200 milhões de reais na recuperação do patrimônio. Naquele ano, a estrutura foi fechada para o início da reforma. A previsão é de que a obra seja concluída em outubro de 2018. Nós estamos dentro do cronograma, perfeitamente dentro do cronograma, em termos de execução e de pagamento, que isso é muito importante no dia de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre economia. A intenção de consumo das famílias, comparando com o mesmo período do ano passado, caiu 1,7% em janeiro deste ano. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda foi provocada principalmente pela piora na perspectiva de compra a prazo. Também houve quedas na avaliação sobre a renda atual, no nível de consumo atual e na perspectiva profissional. Por outro lado, houve crescimento na avaliação sobre o emprego atual, perspectiva de consumo e momento para a compra de bens duráveis. E já o índice de confiança do empresário industrial subiu, alcançou 50,1 pontos em janeiro de 2017, um aumento de 2,1 pontos com relação a dezembro. A informação foi divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria. É a primeira vez que o índice sobe em 3 meses. Na avaliação da CNI, a melhora é resultado de fatores como o anúncio de medidas para recuperar a economia, a redução dos juros e a desaceleração da inflação. A pesquisa ouviu 2.791 empresas em todo o país, entre empresas pequenas e de grande porte. Inovação rural. No oeste do estado, uma cooperativa está apresentando novas tecnologias para o campo.
Até quinta-feira, o campo demonstrativo deverá reunir cerca de 7 mil produtores rurais catarinenses. Tecnologias e inovações devem ser debatidos durante o evento, que também está comemorando os 50 anos da Cooperalfa, uma das maiores cooperativas do estado. E isso é uma forma de propiciar ao nosso associado um autoconhecimento e, por consequência disso, uma alta produtividade na sua propriedade. Por consequência disso, também haverá mais renda e irá fazer com que o agricultor se firme cada vez mais em seu negócio a nível de campo. A ferrugem e a lagarta são os principais problemas enfrentados pelos produtores de soja. Por isso, foi desenvolvido um tratamento para o controle dessas pragas. Que o Elatos é um excelente produto. Hoje, pelos trabalhos realizados pela Embrapa, ele é o produto mais eficiente para a ferrugem da soja, mas ele tem que ser usado com adjuvante, então o Nimbus é fundamental. Claudino já plantou 60 hectares de soja. Ele veio para o campo demonstrativo em busca de novas tecnologias para aumentar a produtividade. Hoje o que incomoda, se você não fazer um manejo correto, é a própria ferrugem, a lagarta, a própria para dessecar, né, fazer que a lavoura fica bem limpa. Se não fazer tudo bem isso aí, incomoda bastante, né? Planejando os próximos 50 anos é o slogan da Cooperalfa, que também está apostando no reflorestamento. E até o final de 2017, a expectativa é plantar 100 mil mudas de árvores. O produtor associado da cooperativa, ele deve procurar a sua filial, a qual ele é vinculado, e fazer um cadastro. A partir daí, o técnico vai na propriedade, vê onde que ele vai plantar, quais os cuidados para essa muda chegar numa planta adulta. Então, a organização está nesse sentido, mas é tudo bem programado, bem organizado, para que efetivamente essas 100 mil mudas se transformem em 100 mil árvores. Caminhoneiros se reúnem hoje para decidir se param no oeste do estado. Eles reclamam principalmente do preço do óleo diesel e pedem aumento do frete, reivindicação que vem sendo solicitada em outros estados do país. Na noite de ontem, houve manifestação com cerca de 300 motoristas às margens da BR-153 em Irani, no oeste. Segundo a Polícia Militar, eles permaneceram no local por 3 horas, mas não bloquearam a pista. Hoje, eles devem decidir os rumos do movimento. O Brasil é caminhão dependente e os caminhoneiros sabem o valor que tem. Penso que eles até são sensatos, porque se existe uma classe que pode parar o país, se chama motorista de caminhão. Num território do tamanho do Brasil, numa viagem longa, só de combustível vai 40% do valor do frete. Depois vem pneu, manutenção, pedágio e vai por aí. Tirar a razão dos protestos? Não. Porém, sem fechar rodovias, viu? E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.